Quem não me conhece, meu nome é Johnny Tavares, sou a PJ do TRF4 e hoje a gente vai trazer aqui para vocês o segredo da nossa aprovação. Eu e a Daiane vamos contar o que fizemos de diferente na nossa preparação para que a gente pudesse realizar o nosso sonho de ser policial judicial. Daiane, se apresente, por favor. Oi, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou Daiane Santos, eu sou policial judicial aqui no TRT 16, aqui em São Luís, no Maranhão, tá? E basicamente, como o John falou, o nosso objetivo hoje, né, a gente não vai ficar com enrolação aqui para vocês, é dizer para vocês qual foi o nosso segredo, né, para a gente ser aprovado no concurso da Polícia Judicial, tá certo? Concurso de APJ, tá bom? Então, fica aqui com a gente que nós vamos aqui te explicar como você pode utilizar o mesmo método que nós dois utilizamos para essa aprovação. É isso aí, pessoal. Tá vendo que hoje fica até o final que vai ter muita coisa, muita informação importante para sua preparação. Você que sonha ser policial judicial e então pega cada detalhe porque eu acho que vale muito a pena você dedicar um tempinho aí para você tentar fazer algo de diferente, né? Porque são muitos concorrentes e acaba que não tem vaga para todo mundo. E quem se sobressai na preparação é quem vai tirar uma nota melhor, quem vai ficar melhor classificado nos concursos. Mas sem mais enrolação, como diz a Daiane aí, vamos começar a contar o que vocês querem mais saber aqui hoje. Daiane, por favor, conte o que você fez de diferente para que você pudesse ser aprovada, bem classificada e ser nomeada para agente da Polícia Judicial. Pronto, eu vou ser bem curta aqui com vocês, eu vou logo entregar logo de cara o que eu fiz. Eu utilizei um método chamado EMAP. Tá, o que é isso, Daiane? Só EMAP eu não vou saber o que é. Tudo bem, vou explicar aqui para vocês. O que é esse EMAP? Antes de explicar, eu tenho que dizer para vocês que para que eu aplicasse e entendesse esse método, existe todo um processo, tá? Todo mundo sabe que todo o processo é demorado. Então, para que você aplique nos seus estudos esse método, você vai precisar aí de 6 a 8 meses, dependendo de uma pessoa para outra, até um ano. Um ano, e isso foi o tempo que eu e que Johnny utilizamos para poder utilizar o método, né, da forma, como é que eu posso dizer? Do zero. Ou seja, a gente teve que montar todas as estratégias do zero, aplicando o passo a passo desse método, para que, enfim, a gente tivesse êxito, né? E tivéssemos as nossas aprovações, que, inclusive, são excelentes aprovações. Como vocês sabem, o Johnny, ele foi primeiro colocado aí no concurso dele. E eu fiquei em terceiro colocado no meu concurso. Ou seja, é o objetivo que vocês têm que alcançar, né? Porque a gente sabe que cargo de polícia judicial é um cargo valoroso, principalmente por conta que são poucas vagas e às vezes até para cadastro de reserva, né? A gente tem aí esse pedacinho de tempo que tem que esperar até ser nomeado, tá bom? Então, basicamente, eu tive que, do zero, ir aplicando cada uma das fases desse método, que demorou de 6 a 8 meses, né? E que a gente quer, o que a gente quer para vocês? Entregar o método facilitado, direcionado, para que você não perca esse tempo, né? Seis meses. Quando sai o edital, a gente sabe muito bem que a gente não tem mais esse tempo. Às vezes, um edital sai com a prova por 45 dias, tá? Então, a gente não pode perder tempo, nem temos esse tempo para perder, certo? Então, vou explicar aqui para vocês. Primeiro, gente, a questão do método. O que ele significa cada uma, tá, dessas etapas do método EMAP? A primeira etapa, ela significa explorar. A letrinha E significa explorar. O M significa mapear. O A significa aferir, tá? E o P significa plastificar. Calma, que vocês vão já entender tudo isso daqui a pouco. Tá acompanhando aí, né, Johnny? Muito bem. Então, Inclusive, esse método
todo mundo que é aprovado utiliza o método, mesmo que inconscientemente, mas é o método que todo mundo usa para ser aprovado. Exatamente isso. Então, o método dos aprovados é basicamente isso. Só que o que que acontece? Muitos concurseiros que são aprovados, que utilizam o método, nem sabem que eles estão utilizando este método. Eu, por exemplo, só vim entender a aplicação desse método depois de ver como que os aprovados fazem para poder passar e verificar que eles fazem exatamente como eu fiz e como Johnny fez. Ou seja, é um passo a passo com técnicas que devem ser utilizadas para que você consiga sua aprovação. E, basicamente, o que acontece com os que não são aprovados? Ou eles utilizam apenas uma dessas fases do método, né? Ou eles utilizam da forma, não, como é que eu posso dizer? Não utilizam na ordem, tá? Eu utilizo de uma forma, o que era para ser primeiro, eles utilizam depois, então não tem aí uma ordem certinha para se fazer, não se faz na ordem certa o método. Basicamente, o nosso material do Carreira Polícia Judicial, ele está todo voltado para a aplicação desse método. Inclusive, os nossos aprovados, que desde o ano passado a gente já vem acompanhando com a PJ Reta Final, que agora a gente melhorou e colocou com carreira policial, eles utilizaram esse método sem nem saber. Por quê? Porque todo o material que eu e Johnny construímos no Carreira Polícia Judicial foi utilizando o método, deixando tudo redondinho para que você não perdesse aquele tempo lá de 6, 8 meses, mas a gente não explicou ainda, né, onde que estava cada material nosso, onde que se aplicava nesse método. Então, vamos lá. Eu explico, Johnny, o que significa cada um desses métodos aqui para eles. Dariane, eu só quero fazer um complemento aí, que você ressaltou, que a gente demorou um tempo, né? A gente começou do zero a montar esse material e utilizar de forma, digamos que, eficiente, né? A gente começou lá do zero, a primeira fase do método, e aí, até você lapidar todo esse material e você chegar num ponto de estar realmente preparado para a prova, você ainda levou ainda menos tempo que eu, né? Igual você falou, leva de pessoa para pessoa, né? Eu demorei aí 2 anos para começar a melhorar a minha classificação, que é igual você comentou, que a Polícia Judicial é um cargo assim, que hoje a concorrência ela é pequena, é um cargo ainda desconhecido, é um cargo que eu sou suspeita para falar que eu acho que, eu não sei se eu vou mudar de cargo um dia, mas eu não posso falar que não vou, que vou ou que não vou aqui hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas é um cargo que eu admiro muito e estou, assim, realizado nele, né? E quem está lá dentro sabe, e muita gente quer entrar. Só que, infelizmente, como você disse, na maioria é cadastro de reserva e as nomeações são meio que a conta-gotas, né? Então, é por isso que é interessante você deixar o seu nome nas primeiras colocações, entre os 10 primeiros colocados, entre os 5. Eu pensava assim, entre os 10, depois eu comecei a pensar, não, tem que ficar entre os 5. Fui abençoado ali com a primeira colocação, mas foi graças ao método que foi utilizado, e assim, até montar esse método, demorei 2 anos, e como você comentou, eu nem sabia que eu estava utilizando esse método, e quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar a respeito de montar um material para facilitar a vida dos concurseiros aí que desejam ingressar na carreira, foi que eu me dei conta que eu estava usando o mesmo método, e foi onde a gente se uniu para poder montar cada etapa desse material. E como você comentou, nossos aprovados aí, eles estão utilizando o método, estão sendo aprovados,
e nem sabem que estão utilizando o método, assim como eu utilizei e não, e não sabia que estava utilizando. Agora, contar ou não contar, o pessoal pode conhecer o material, né? O material, eu vou deixar o link do material na legenda, mas você pode dar dar um spoiler do que é esse método, se você achar interessante, Daiane. Se você achar que o pessoal merece um spoiler aí, acho que a hora é agora. Vamos lá. Merece sim, tá? Então, vou explicar aqui para vocês o que significa cada um, tá, dessas etapas do método EMAP. Basicamente, como eu falei, é explorar, tá? O que é esse explorar, Daiane? Basicamente, é o seu estudo passivo. Então, se eu não conheço, por exemplo, um conteúdo chamado segurança de dignitário, eu tenho que explorar este conteúdo, certo? Então, o método explorar, ele começa aí em conhecer, assimilar a sua matéria. Depois a gente passa para um outro método, que é o método mapear, tá? Mapear, basicamente, é você montar montar um material para suas futuras revisões. O que é isso? Como que eu vou fazer isso, Daiane? Existem vários métodos e várias técnicas para isso. O método aferir, né, basicamente é você fazer questões, é o método de testes, você fazer questões, você fazer simulados, e tudo tem que estar tudo nessa ordem, como eu estou te falando, tá? E, por fim, é o método plastificar, né? Que eu vou dar até um exemplo aqui. Um exemplo, não sei se vocês, o pessoal que é novo demais, não vai saber disso aí, mas antigamente, as nossas mamães, quando nós nascíamos, nós recebíamos o certidão de nascimento, um papel, e elas plastificavam este papel, né? Plastificava para quê? Para que a certidão de nascimento era plastificada? Para que tivesse um tempo de duração maior. Então, basicamente, a parte do plastificar do método é você fazer as revisões da forma correta. Então, todo o material do Carreira Polícia Judicial, ele está dentro de alguma parte desse método. E você que quer se preparar para a Polícia Judicial, esse Carreira Policial é o material e o método que você vai utilizar para que você consiga ficar ali nas primeiras colocações. E com o Carreiras Polícia Judicial, a gente vai explicar para vocês como que vocês vão utilizar cada um do material dentro de cada etapa deste método, certo? Não é isso aí, Johnny? Ou falei demais? Eu acho que você falou até um pouco do que devia, mas tudo bem, né? O pessoal merece essas informações, porque é uma coisa que é interessante, que às vezes a gente começa... Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu vou arrumar um material, vou pegar o edital, o material está aqui, vou sentar bonitinho, estou com tempo, vou estudar e, ó, vou passar no meu primeiro concurso. Inclusive, até durante a minha preparação para o primeiro concurso, abri um outro edital. Eu falei, cara, vou fazer inscrição para quê? Eu vou passar nesse e tá de boa, né? E acabou assim, deixei meu nome no cadastro de reserva, como a gente sempre fala, consegui fazer isso, mas foi lá em 30º, colocado 25º, se eu não me engano, depois do TAF. E aí eu comecei a ter a ciência de que não bastava um 25º colocado, eu teria que ter muita sorte ali de ter aproveitamentos, ter desistências, ter alguém que entrou no cargo e saiu por assumir o concurso em outro órgão. Infelizmente, eu teria que passar por isso, mas graças a Deus, eu persisti, consegui achar o método correto, inconscientemente, mas demorou, e é essa proposta que a gente traz, porque o APJ, o Carreiras da Polícia Judicial, nosso material de preparação para o cargo, né, da Polícia Judicial, ele está com essa essência do método EMAP, né, que a Daiane acabou de falar aí, e para vocês conhecerem melhor isso aí, eu vou deixar aqui
na descrição o link, né, do material. Inclusive, a gente está um cupom promocional de 30%, o APJ 30. Vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo. E volto a falar aqui, vão lá, conheçam o material, tem ali uma parte introdutória que tem os demonstrativos para vocês conhecerem o material, né? E sigam a gente aí nas redes sociais, a gente traz lá muitas informações dos próximos concursos. A gente não tem muito tempo, mas quando a gente tem, a gente coloca algumas dicas de preparação também, questões lá para vocês resolverem. Temos o nosso grupo do Telegram também, que sempre que a gente pode, a gente leva alguma informação para o pessoal. E eu acho que o segredo, além de tudo, é acreditar também em vocês e, de qualquer forma, também utilizando o método correto, vocês conseguirão a tão sonhada aprovação. Não é isso, Daiane? Exatamente. Resumindo aí o que você acabou de falar, basicamente, para você passar no concurso, você vai precisar, primeiro, de fé. Fé, você tem que acreditar que vai dar certo e fazer até dar certo. Foi o que a gente fez. A gente não fez um concurso, a gente fez vários. Se o nosso sonho era ser policial judicial, a gente não ia desistir enquanto não se tornasse um policial judicial. Então, essa é a fé que vocês têm que ter, né? Mas vocês precisam também de estratégia. Então, a gente viu que os primeiros, a gente não conseguiu aprovação, por quê? Porque não tinha a estratégia certa, não tinha o método certo. Então, fé e o método EMAP vai fazer de vocês um policial judicial. Então, vem com a gente, na carreira Polícia Judicial, que vocês verão o salto que vocês vão dar para suas aprovações, tá bom? E é isso.